18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas, 1 minuto. Boa noite pra você em 100,7, sempre na sintonia certa. Vamos começar mais uma edição do programa 18 horas. Eu e ela, Artega Delha. Novamente, Carlão, juntinhos aqui nessa edição de quinta-feira. E olha, uma ótima noite para você também que está acompanhando a gente, seja do carro, da sua casa, ainda no trabalho. Enfim, você está no melhor mix do Brasil. Mix. Vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje, quinta-feira. Presidente do Superior Tribunal Federal, Rosa Weber, vota para o governo reativar o Fundo da Amazônia em 60 dias. Polícia apreende estudante que fez ameaça terrorista contra a escola em Manaus. E período de vazante e de seguro defeso pode aumentar os preços dos peixes nas feiras de Manaus. E aqui no 18 horas você vai saber tudo o que está acontecendo nas campanhas eleitorais para o segundo turno. Para 6 horas, 2 minutos, você no melhor mix do Brasil. Os destaques desta quinta-feira, dia 27 de outubro de 2022. Você confere a partir de agora em mais uma edição do 18 horas. Tudo isso aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. De novo, hein? O bilionário Elon Musk anunciou hoje a compra do Twitter pelo preço original de 44 bilhões de dólares. Em um post na rede social, o bilionário declarou aos investidores acreditar que a aquisição é importante para o futuro da civilização, hein, Arthur? Carlão, 44 bilhões. Muita coisa, hein? Essa negociação se arrasta desde abril e com muitas idas e vindas. E até o momento o Twitter não se pronunciou oficialmente sobre a aquisição. A confirmação oficial da compra só é feita após entendimento das partes e a divulgação dos termos da compra e registro nas autoridades competentes, como a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos. E isso deve ocorrer amanhã, nessa sexta-feira. Mix. Vamos falar agora da BR-319, que é a reconstrução das duas pontes que desabaram na BR-319 e deve durar um ano. Segundo uma projeção do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, revelada em entrevista coletiva, inclusive. Pois é, Carlão. Enquanto isso, as equipes do DENIT trabalham em atividades distintas no local. A primeira delas foi para restabelecer o tráfego na ponte sobre o rio Altaismirim, onde tubos de metal foram colocados no rio e aterrados, formando ali a passagem. Já sobre o rio Curuçá, o DENIT disponibilizou uma balsa para a travessia. Olha, além de afetar mais de 100 mil pessoas, a queda das pontes tem provocado desabastecimento de alimentos e medicamentos em municípios do interior do Amazonas, como explica a repórter Nathalie Moraes. Após 17 dias da queda da ponte da BR-319 sobre o rio Altaismirim, no dia 8 de outubro, o aterro que estava sendo feito no local foi concluído e o trânsito foi liberado, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes. O DENIT informou que a passagem cerca de 30 metros de extensão feita no local desde o desabamento da ponte já garante o trânsito de pedestres e de veículos leves e pesados de um lado ao outro do rio. A reconstrução das duas pontes deve durar pelo menos um ano, segundo a projeção de Santos Filho, ele que é diretor-presidente do órgão. Ele revelou a estimativa em uma entrevista coletiva. A reconstrução das pontes, agora no mês de novembro, já estará sendo nós já estaremos contratando a reconstrução das pontes. E esse trabalho ela vai durar aproximadamente de um ano. A reconstrução das duas pontes, esse tempo se demora, já está bem avançado, já estamos com tudo isso aí definido. Equipes do DENIT trabalham em 3 atividades distintas. A primeira foi para restabelecer o tráfego na ponte sobre o rio Altaismirim, onde tubos de metal foram colocados no rio e aterrados, formando a passagem. Sobre o rio Curuçá, o DENIT disponibilizou uma balsa para esta travessia. Ainda serão instaladas sinalizações verticais e itens de segurança para controlar o fluxo de carros. Além das placas de advertência alertando sobre as lombadas nos acessos, a passagem e também sobre o limite de velocidade
velocidade no local, que será de 20 km por hora. Além de afetar mais de 100 mil pessoas, a queda das duas pontes tem provocado o desabastecimento de alimentos e medicamentos em 3 municípios do interior do estado, como Careiro da Várzea, Careiro Castanho e Manaquiri. Segundo o ministro dos Transportes e Infraestrutura, Marcelo Sampaio, assim como a chuva, o processo de vazante atrasa ainda mais o trabalho no local. O nível do rio está caindo muito, desceu muito rápido, né? E a gente tem estudado então, esse fenômeno de terras caídas, que faz com que gere um comprometimento ali no início da base. As causas das quedas de ambas as pontes ainda não foram identificadas pelo DENIT. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Carlão, essa novela aí da BR-319 não acaba nunca. É longa essa. Vem se arrastando, né? Há décadas e nenhum governo consegue recuperar a estrada, deixando o estado aí ilhado e prejudicando toda uma população que teria uma realidade caso a estrada fosse totalmente asfaltada, como já foi, inclusive, na década de 70. Seria outra realidade, com certeza, né, Arte? Não só não recuperam, como também estão deixando que a rodovia se degrade a cada ano, cada vez mais, a ponto de chegarmos ao estágio atual, que, né, totalmente frágil uma ponte, né? Após a queda de 2 pontes, está mais complicado ainda a situação da BR-319. O que os amazonenses querem é que a estrada seja reconstruída e que tenhamos opções de transporte para o resto do país e para outros países da América do Sul. E o que falta? Falta bom senso e vontade política de todos os envolvidos. No caso, governo federal, Ministério Público, órgãos ambientais e o próprio governo do Amazonas, até. Agora, 6h08, você no melhor mix do Brasil. Mix. A seca no Amazonas coloca 8 municípios em situação de emergência e outros 17 em estado de atenção. A vazante na bacia do Rio Solimões chega a nível crítico de acordo com o Serviço Geológico, principalmente nas cidades de Tabatinga e Tefé. A situação deve começar a ser revertida a partir de novembro, com o início do inverno amazônico. Vamos aos detalhes na reportagem de Odinei Araújo. A diminuição das chuvas durante os últimos meses na bacia amazônica vem provocando uma redução no volume de água dos rios de forma crítica e acelerada, de acordo com o Serviço Geológico Brasileiro. A seca nos rios do Amazonas esse ano já se aproxima das mais extremas vazantes registradas aqui no estado. Na bacia do Rio Solimões, o nível é tão baixo, principalmente no trecho entre as cidades de Tabatinga e Tefé. Já em Manaus, o nível do Rio Negro desceu quase 9 metros em apenas 2 meses. Os rios do sul do estado também enfrentam intensa vazante, como o caso do Rio Acre, afluente do Purus, que registrou o menor nível histórico. O número de municípios em situação de emergência por conta da seca aqui no Amazonas subiu para 8, segundo o relatório da estiagem da Defesa Civil. Em situação de emergência, que é a mais crítica classificação de gravidade, estão os municípios de Benjamin Constant, Amaturá, Tefé, Guarini, Japurá, Maraã, Alvarães e Coari. Outros 17 municípios estão em situação de atenção e 34 em estado de alerta. A pesquisadora em geociência do Serviço Geológico do Brasil, Jussara Cury, explica que somente a partir de novembro o quadro deve começar a mudar com o início do período chuvoso. A vazante está perdendo força e a tendência é estabilizar. Pela série histórica, assim, dos todos os dados observados, a gente tem uma série histórica muito boa, né, de mais de 100 anos. Então a gente consegue imaginar mais ou menos o período normal que finaliza a vazante, né? Aí esse período, assim, na maioria dos casos, é na primeira semana ou na segunda semana de novembro. Então temos chuvas distribuídas na bacia que colabora para essa ascensão do rio, da estabilidade das cotas e o rio voltar a subir. No Alto Solimões e no Alto Rio Negro, onde já começou a chover, os níveis começaram a se recuperar de acordo com Jussara Cury.
No início do mês, agora em outubro, a gente ficou com o segundo menor nível de rio já registrado, né? Atingiu 1 centímetro. Então, do dia 6 até a data de hoje, o rio subiu. Hoje a cota lá em Tabatinga está 150 centímetros. Ou seja, a subida ela ainda está no ritmo lento, porque depende do retorno do período de chuvas. Já na região de São Gabriel também segue essa tendência, né? De subida do nível, tipo 10 centímetros diários, e essa contribuição chega na parte média da calha. A seca mais severa do Amazonas foi em 2010, quando o nível do Rio Negro chegou a 13 metros e 63 centímetros. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o nível do Rio Negro baixou apenas 1 centímetro de ontem para hoje, indicando que a vazante aqui em Manaus está nos últimos dias. Hoje pela manhã, a cota do Rio Negro no Porto de Manaus era de 16 metros e 20 centímetros até. A expectativa, Carlão, é de que a vazante termine nos primeiros dias de novembro. E vale destacar que este ano a seca foi severa, mas ficou distante da seca de 2010, a maior em 100 anos, quando o nível do Rio Negro atingiu aí a marca de 13 metros e 63 centímetros. Olha, o período da vazante de diversos rios do Amazonas está refletindo no preço e na oferta do pescado, Artemisa. Pois é, Carlão, e a situação pode ficar ainda pior, já que com a queda, da oferta, o feirante acaba elevando aí o preço do produto para cobrir os gastos. E a situação pode ficar, pior com o defeso que começa agora em novembro. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Hector Silva. Atenção, ouvinte do 18 horas, o peixe deve ficar mais caro em Manaus. E o motivo é a seca dos rios. Segundo o presidente da FEPESCA-AM, Federação dos Pescadores do Estado do Amazonas, Valzenir Falcão, os preços estão instáveis, mas a seca dos rios está afetando diretamente na chegada dos peixes às feiras, onde são vendidos. O preço está estável em vista do que vinha acontecendo nos últimos 4, 5 meses atrás, Por exemplo, como exemplo, o centro do Jaraqui chegou a dar R$500, R$600. E hoje o centro do Jaraqui está sendo comercializado a R$140, R$150 na embarcação de pesca. Essa grande seca, a grande estiagem que está ocorrendo em todos os rios e as grandes calhas de rios, isso afeta a navegação, como também afeta as nossas pescarias. Em razão de grandes pausadas nos beiradores dos rios, os troncos, é ruim para a navegação, é ruim também para desenvolver a atividade da pesca, para colocar a nossa rede de pesca. Isso faz com que reduza a produção, mas isso não quer dizer que o peixe vai aumentar o preço lá na embarcação para o feirante, para trazer para o consumidor final. O período de defeso, onde algumas espécies não podem ser pescadas, também é outro fator que pode fazer com que os preços subam. 8 espécies serão proibidas de serem pescadas a partir do dia 15 de novembro. Aruanã é a primeira espécie, depois nós temos também o caparari, depois nós temos também o mapará, depois nós temos também a sardinha, o surubim, o matrinchã e ali está o pacu. São essas espécies que estão protegidas, a pirapitinga, o surubim eu já falei, São essas espécies, são 8 espécies que estão protegidas nesse período do defeso, ou seja, começa 15 de novembro e vai até dia 15 de março. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, nós estamos a apenas 3 dias das eleições de segundo turno. Mais de 150 milhões de brasileiros estão aptos para ir às urnas e votar para o próximo presidente do país e aqui no Amazonas escolher o governador que vai administrar o estado pelos próximos 4 anos a partir do ano que vem, 2023, hein, Arthur?
E chegamos, Carlão, a esse segundo turno com o país dividido, com uma campanha tumultuada, marcada por uma polarização doentia e com a democracia sob risco. Vivemos um período de ameaças, de violência e de muito pouco diálogo, muito pouco debate e sem planos claros dos candidatos. Até diante de muitos crimes eleitorais, inclusive, a Polícia Federal intensificou as fiscalizações de rotina no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Aeroclube do Amazonas e Porto de Manaus para reprimir ilegalidades aqui no estado. Isso mesmo, Carlão. A fiscalização reforçada desde o último dia 21 deve ocorrer de forma intensa até domingo, dia 30, dia da votação. Ontem mesmo, a Polícia Federal abordou uma aeronave que partiria do Aeroclube do Amazonas para um município do interior. Durante a ação, policiais federais localizaram mais de R$19 mil em espécie no interior de uma caixa de papelão lacrada. O malote de dinheiro estava sob posse de um empresário que foi encaminhado à Polícia Federal para prestar declarações. A caixa que continha o dinheiro estava identificada com o nome da empresa. Artemisia, na última terça-feira, dia 25, um servidor público comissionado foi abordado pela Polícia Federal com mais de R$5 mil em espécie, trocados em notas pequenas, sem justificativa de origem, no aeroporto Eduardo Gomes. Ele viajava para o interior do Amazonas. O indivíduo foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal para prestar esclarecimentos. E no mesmo dia, a equipe de fiscalização do Porto de Manaus abordou um advogado durante fiscalização de rotina. Ele estava com R$33 mil em espécie, em cédulas de pequeno valor e também foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal para prestar esclarecimentos. Olha só, mas não é só aqui em Manaus que há registros de casos como esses aí, não. Na última terça-feira, dia 25, durante vistoria feita em check-out no aeroporto de Tabatinga, foram apreendidos com homens suspeitos santinhos eleitorais de candidato a governador do estado. Bem com dinheiro em espécie, também estava com dinheiro em cash. No total de R$24.700, fracionados em maços na roupa que vestia. Exatamente, Carlão. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da Polícia Federal, em Tabatinga, onde continuará aí sobre a investigação, né? Referente à origem deste dinheiro, ele responderá por crime eleitoral, elencado nos artigos 299 e 350 do Código Eleitoral, sob pena aí de reclusão e multa, segundo a Polícia Federal. 18 horas. Agora vamos para Brasília, capital do Brasil, conversar com o nosso correspondente, Carlos Eduardo Matos. Boa noite, Cadu. Então, o julgamento do deputado Silas Câmara no STF sai ou não, hein, Cadu? Boa noite para você, querido, direto de Brasília. Tudo bem? Foi mais uma vez adiado, Carlão. Boa noite para você, boa noite, Artemisa. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. O julgamento estava na pauta da sessão de hoje do STF, Carlão, que terminou agora há pouco, às 6h15, horário de Brasília. Mas aí, os ministros levaram muito tempo discutindo a reativação do Fundo Amazônia. Silas Câmara de ter crime de rachadinha, ou seja, de ter se apropriado de parte dos salários dos assessores dele entre os anos 2000 e 2001. Ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal e o relator, na época, o ministro Luiz Roberto Barroso, pediu 5 anos e 3 meses de prisão. E desde então o processo se arrasta, agora com 4 adiamentos de julgamento. O processo contra Silas Câmara é um dos mais antigos do Brasil, Carlão. É de dezembro de 2010. Completou aí 12 anos de tramitação. Mas o caso ganha um holofote especial porque ele é muito parecido com as denúncias contra os filhos do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro. Nos bastidores, Carlão, a expectativa é de que o processo seja prescrito. Se a pena estipulada pelo ministro Luiz Roberto Barroso for mantida pelos outros ministros, caso o julgamento aconteça, o crime de peculato vai prescrever em dezembro desse ano.
E para que a punição seja válida, o deputado Silas Câmara teria que ser condenado antes desse prazo. Então, portanto, é um caso que oferece poucas ameaças tanto ao deputado Silas Câmara, que foi reeleito para mais um mandato de deputado federal, quanto aos filhos do presidente Bolsonaro, já que esse caso poderia servir como júri. E sobre o caso Fundo Amazônia, que eu falei agora há pouco no início, Carlão, esse sim avançou. Na sessão de hoje do STF, a maioria dos ministros aí apoiou a determinação de que a União adote as providências administrativas necessárias para reativar o Fundo Amazônia em até 60 dias. A relatora do caso, a ministra Rosa Weber, apresentou voto favorável e o voto dela foi acompanhado, seguido pelos ministros André Mendonça, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Dias Toffoli. O Fundo Amazônia, Carlão, para a gente lembrar aí, é um recurso internacional bilionário repassado por países desenvolvidos para preservar as florestas do bioma amazônico. Foi desativado pelo governo em 2019 após uma crise política envolvendo o Brasil e os países como a Alemanha e Noruega que repassavam esse recurso free para ajudar na preservação da Amazônia. Carlão e Artemisa. Cadu, boa noite. Ministro, boa noite, aí... minha querida. Ministro Alexandre de Moraes rejeitou o pedido, da campanha de Bolsonaro para investigar a denúncia de um suposto boicote de emissoras de rádio na divulgação da propaganda eleitoral do candidato à reeleição. Quais são os fatos novos dessa situação, Cadu? Artemisa, ontem falamos bastante sobre esse assunto aqui no 18 horas, né? Depois que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, rejeitou o pedido feito pela campanha de Jair de investigar um suposto boicote praticado por algumas rádios, principalmente da região Nordeste, e ainda acusou o Bolsonaro de tumultuar as eleições, o presidente Bolsonaro disse que vai recorrer até as últimas instâncias. Então vamos ouvir agora um trecho da fala dele de imprensa após a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Vamos ouvir. O senhor Alexandre de Moraes, do linguajar popular, matou no peito o processo, encaminhou para o Supremo, parte ou em todo para o inquérito fake news que ele mesmo conduz. Com toda certeza, o nosso jurídico deve entrar no recurso, já que foi para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, da nossa parte, nós iremos as últimas consequências, dentro das 4 linhas da Constituição, para fazer valer aquilo que as nossas auditorias constataram. Realmente um enorme desequilíbrio tocante às inserções. Isso, obviamente, interfere na quantidade de votos no final da linha. 18 horas. Ouvimos então o presidente Jair Bolsonaro que disse, Carlos Eduardo, que vai até as últimas consequências. Exatamente, Artemisa, e ele falou isso porque ele acredita que isso pode interferir no resultado das eleições. Essas inserções de rádio aí é uma brecha que se abre, uma polêmica a polêmica está no ar, na verdade, Artemisa, porque de um lado tem os grupos bolsonaristas que já não estão dando mais aquela força para a denúncia de Bolsonaro, porque eles sabem que há fragilidade nessa auditoria que teria encontrado falhas na divulgação da propaganda eleitoral no rádio, porém eles seguem apimentando a desconfiança sobre o que ontem demitiu o funcionário do gabinete da presidência de uma forma que ainda não totalmente esclarecida, né? Apesar de ter soltado 2 notas aí afirmando a demissão e o porquê da demissão não está totalmente esclarecido, ficou aquela interrogação no ar. E de outro lado, tem o TSE, Artemisa, fazendo de tudo para manter a credibilidade do processo eleitoral e evitar que surjam ranhuras que resultem na impugnação das eleições e até mesmo em um terceiro turno, Artemisa. Isso aí é muito importante frisar isso daí para os próximos capítulos. Então, o TSE tem, por enquanto, o apoio da imprensa,
dos influenciadores digitais, dos especialistas, dos juristas e também dos apoiadores do candidato Lula. Esse assunto vai aos poucos, Artemisa, perdendo força. Perdeu um pouco de força no dia de hoje, mas vamos seguir monitorando porque devem surgir novos fatos, porque o que já tem parece que o TSE conseguiu neutralizar. Agora, mudando de assunto, Artemisa, o Senado está se mobilizando para instalar uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar os crimes de assédio eleitoral nessas eleições, supostamente aí praticados por empresários e gestores públicos. Segundo o Ministério Público do Trabalho, Artemisa, já foram registrados aí 1.475 denúncias de assédio eleitoral. A maioria dos casos aconteceram nos estados de Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Inclusive, o governo do estado do Mato Grosso está sendo investigado por crime de assédio eleitoral, porque os professores da rede pública fizeram denúncias de que gestores da educação do estado estariam cometendo crime de assédio eleitoral. No estado do Amazonas foram registrados apenas 2 casos. A iniciativa, essa da CPI, Artemisa, é do senador Alexandre Silveira, do PT de Minas Gerais, e tem o apoio de lideranças dos partidos de oposição e também do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O senador Alexandre conseguiu coletar as assinaturas necessárias. Ao todo, ele teve aí o apoio de 27 senadores. O requerimento já foi entregue ao presidente Rodrigo Pacheco, que prometeu instalar a CPI somente depois das eleições. Ou seja, Artemisa, enquanto na Câmara vai rolar a CPI dos institutos de pesquisas, que a gente já falou aqui sobre esse assunto, com o apoio dos partidos da base de apoio ao governo federal, no Senado vai rolar a CPI do assédio eleitoral, mobilizado pelos partidos de oposição. Mais uma novela, mais uma guerra de CPIs entre os dois poderes. Artemisa e Carlão. Ei, Cadu, temos novas pesquisas eleitorais divulgadas hoje aí. Quais são os números, Cadu? Exatamente, Carlão. Destaque aí para a pesquisa Datafolha, que saiu agora à tarde. A pesquisa aponta aí que o candidato Lula tem 49% das intenções de votos. O presidente Jair Bolsonaro teria 44%. Diferença aí de 5 pontos percentuais, um resultado parelho que indica aí técnico. Nos votos válidos, Lula tem 53% e Bolsonaro 47%. Diferença aí de 6 pontos percentuais. Ou seja, entre um tipo de pesquisa e outra, o resultado é praticamente o mesmo. De acordo com a Datafolha, Artemisa e Carlão, Lula lidera entre as mulheres, entre os eleitores mais pobres, entre os católicos e tem a maioria dos votos na região Nordeste. Já o presidente Bolsonaro lidera entre os evangélicos, entre os eleitores com renda acima de 2 salários mínimos e tem maioria nas regiões Sul e Centro-Oeste. Os dois candidatos estão empatados entre o público masculino e eles também estão empatados nas regiões Norte e Sudeste. O Norte inclui também o estado do Amazonas. Já a pesquisa do Instituto Atlas indica que o tem 53,2% dos votos válidos e o presidente Bolsonaro teria 46,8%, diferença aí de aproximadamente 7 pontos, um resultado que dá certa vantagem para o candidato Lula, mas aí também indica aí a aproximação de empate técnico, ou seja, mais 2 pesquisas apontando resultados parelhos e que não dão resultados certos nenhum com relação à votação do próximo dia 30. Então vamos seguir acompanhando porque a situação é tensa, difícil e haja coração até o fim das eleições. Na próxima Volto com vocês, Artemisa e Carlão. Tá na reta final, Cadu. Nos finalmente, né, Cadu? Nos finalmente. Valeu, direto de Brasília, Cadu, nosso correspondente aí nacional. Valeu, Cadu. Até amanhã. Agora 6h29, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Daqui a pouco você vai conferir aqui no 18 horas. Polícia prendeu um estudante que ameaçava colegas e professores numa escola estadual. Isso aqui em Manaus. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para esta noite, também a madrugada aí de sexta. Hoje é quinta. Tempo e temperatura com Artemisa Gadelha. Previsão do tempo.
Segundo a previsão do Climatempo, essa noite de quinta-feira terá pancadas de chuva à noite e durante também a madrugada. A oscilação da umidade relativa do ar está entre 67%, mínima de 24 graus e máxima de 33 graus na capital amazonense. Olha só, aí, nos últimos 7 dias o Amazonas registrou um aumento de 190%. Esse é o percentual, 190% no número de casos de Covid-19, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde, que monitora o ritmo da pandemia aqui no estado. Em meio a essa explosão de novos casos, as farmácias de Manaus tiveram um aumento na procura por testes rápidos e aproveitaram para reajustar, inclusive, os preços, hein, cara? Tá mais caro, hein, AT? Tudo mais caro, Carlão. É importante, inclusive, destacar que em todo o Amazonas, mais de 1 milhão de pessoas estão com o esquema vacinal em atraso, como explica a repórter Nathalie Moraes. A procura por testes de Covid-19 nas farmácias de Manaus tiveram um aumento de 44% no intervalo de 2 semanas. A informação é do Sindicato das Drogarias aqui do estado. A alta na testagem coincide com o surto de síndrome respiratória aguda grave, que levou o Amazonas a retornar à fase amarela da pandemia de Covid-19. Um aumento de 190% no número de novos casos nos últimos 7 dias. Segundo o presidente do Sindidrogas, Alarico Rodrigues, esse aumento no número de novos casos se dá pelo atraso no esquema vacinal da população manauara. Até esta quarta-feira, o Imuniza Manaus apontava mais de 630 mil pessoas com atraso com a terceira dose e outras 406 mil que ainda não tinham se vacinado com a quarta dose. Como a gente sabe que ainda tem muita gente que não tomou as doses completas da vacina contra o Covid, acaba que apareceu os sintomas novamente nessas pessoas. Esse crescimento de Covid, ele está se dando, pelo menos pela informação que a gente tem, em função daqueles que não se vacinaram. Então, as farmácias e drogarias elas estão preparadas, né, para promover esses testes. Nos últimos 7 dias, Manaus registrou 909 novos casos de Covid-19, enquanto na semana anterior, esse número não chegava a 350 casos. Com isso, os valores dos testes rápidos nas drogarias saltaram de valor. Na drogaria Santo Remédio, por exemplo, o teste do antígeno, que há 2 semanas custava R$ 37,00, agora está sendo comercializado por R$ 57,00. Já no laboratório Medlab, o mesmo teste está sendo realizado por R$ 120,00. Segundo o presidente do Sindicato das Drogarias aqui do Amazonas, os testes de Covid-19 são tabelados pelo Ministério da Saúde. Em regra geral, eles estão praticando o preço tabelado pelo governo federal, né, que a Anvisa determina. E, obviamente, que algumas prestam esse serviço no estabelecimento ou o farmacêutico faz a sua parte de explicação, mostrando como proceder com o teste de Covid. Apesar da alta de casos, nenhuma morte por Covid-19 foi registrada pela FVS nos últimos dias. Isso mostra que, além de reduzir os quadros graves da doença, a vacina também neutralizou os óbitos em todo o Amazonas. Segundo o último boletim epidemiológico da FVS, o estado registrou 935 novos casos de Covid nas últimas 24 horas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Então, atenção, né, querido ouvinte? Nos últimos 7 dias aí tivemos um aumento significativo do número de casos de Covid. Foi 190%, 900 novos casos. Então, nós temos que ficar atento, né, Artemisa? E voltar àquele procedimento de padrão, se é que você abandonou, né, Artemisa? O procedimento padrão. Voltar a usar a máscara. Eu estou usando a máscara desde ontem. E também não esquecer, se você está com a vacina em atraso, tomar, então, a vacina e se prevenir. Álcool em gel e distanciamento social é importante manter. Vamos manter
esse padrão aí que a gente já conhece muito bem, né? Isso, Arte? Isso realmente. mesmo, como a Nathalie Moraes falou, né? 935 casos nas últimas 24 horas. Então a gente precisa se prevenir e voltar com todos os cuidados. Agora são 6 horas e 35 minutos, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, votou para que o governo federal reative o Fundo da Amazônia em 60 dias e não faça novas paralisações. O Fundo da Amazônia atende projetos para prevenção e combate ao desmatamento e queimada, mas o governo Bolsonaro extinguiu os comitês que orientavam aí as ações, né, impedindo justamente novos projetos. Enquanto isso, Artemisa, 3 bilhões de reais que o fundo tem em caixa não podem ser investidos no combate às queimadas e desmatamento. Mas agora a presidente do Superior Tribunal Federal entendeu que a União foi omissa e falhou na proteção da Amazônia Legal. Repórter Odinei Araújo traz os detalhes pra gente. Criado em 2008, o Fundo Amazônia tem o objetivo de promover projetos para a prevenção e o combate ao desmatamento e queimadas, conservação e uso sustentável da floresta amazônica. A professora da Universidade Federal do Amazonas, Michele Aracati, explica que o Fundo Amazônia é resultado de parcerias internacionais para a preservação da Amazônia. O Fundo Amazônia constitui uma experiência de cooperação internacional que tem aí o objetivo de fomentar a preservação de ecossistemas de elevado grau de relevância, assim como o ecossistema amazônico. O Fundo Amazônia ele é imprescindível para frear o desmatamento e para promover a conservação e uso sustentável dos recursos da Amazônia. Ele tem aí também como foco colocar em prática a economia verde. Só que desde 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, ele acabou com os comitês técnico e orientador do Fundo Amazônico, impedindo novos projetos de proteção da Amazônia. Além disso, desde 2019, o Fundo Amazônico não pode investir os mais de 3 bilhões de reais que tem em caixa. Por causa disso, foi movida uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão contra o governo federal, que permitiu a paralisação de projetos do Fundo Amazônia. A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal e relatora dessa ação, votou pela invalidação dos decretos que alteraram o formato do fundo e pelo restabelecimento do modelo original. Rosa Weber também determinou que a União adote em 60 dias as providências necessárias para a reativação do Fundo Amazônia e que não faça novas paralisações. A professora da UFAM, Michele Aracati, explica que os reflexos econômicos do Fundo Amazônia estão ligados diretamente na renda de famílias que moram no campo. O funcionamento do Fundo Amazônia garante a geração de emprego e o aumento da renda de forma sustentável para as inúmeras famílias que vivem em condição de pobreza no campo. Uma vez que ele apoia, através de aporte financeiro, projetos que agregam renda para as famílias que vivem da atividade primária. Por exemplo, possibilitando que instituições de pequeno e médio porte possam ampliar a sua produção e a sua comercialização de produtos, principalmente os produtos que vêm da floresta, como o açaí, a castanha, o cacau, a borracha, a mandioca, o artesanato, e também possibilita fomentar atividades relacionadas à questão da pesca e turismo sustentável ou de base comunitária. Ainda conforme a professora, o Fundo Amazônia chegou a gerir recursos de cerca de 122 milhões de reais, beneficiando uma média de 142 mil pessoas e que agora estão sem essa assistência financeira. Sem contar o impacto social e ambiental, que é imensurável, pois os projetos, eles contribuem para a melhoria da vida da população local e para a conservação dos recursos naturais,
bem como para a redução do desmatamento. Além disso, os projetos beneficiados pelo Fundo Amazônia garantem a equidade de gênero. Eu tenho o hábito de falar para os meus alunos que nós só temos uma forma viável para reduzir o desmatamento na Amazônia, que é desenvolver atividades que sejam economicamente mais viáveis do que o desmatamento. E isso vai fazer com que aquela população que vive do desmatamento possa migrar para uma outra atividade mais viável. Por causa disso tudo, a ministra do STF, Rosa Weber, entendeu que a paralisação do Fundo Amazônia configura a omissão do governo Bolsonaro em relação aos deveres constitucionais de proteger a Amazônia Legal. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E hoje o nosso entrevistado aqui no programa 18 horas é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e da Central Única dos Trabalhadores, Valdemir Santana. Seja muito bem-vindo ao programa 18 horas. Boa noite, estamos aqui com o maior prazer aqui. Primeira vez que estamos aqui para dar alguma informação para os trabalhadores do estado do Amazonas. Então, nesse ano, a Zona Franca de Manaus ficou na berlinda, ameaçada de perder, inclusive, vantagens comparativas por conta de decretos, do governo federal que reduziram as alíquotas de impostos. Estamos chegando ao final do ano e o que de fato resultou esses decretos? Quais foram as perdas reais para a Zona Franca de Manaus, para o polo industrial de Manaus? Na realidade, nós perdemos vários empregos aqui. Em torno de quase 11 mil empregos, esse decreto aconteceu e depois disseram que não aconteceu nada. E não é verdade. 21 empresas fecharam aqui em Manaus. Alguma situação de lâmpada de LED não se produz mais em Manaus devido a esse decreto. Fica bem claro, nós da CUT somos a favor que reduz os impostos, mas não para tirar emprego. Sim. Ficou dito pelo supremo da Suframa, pelo próprio ministro da Economia, dizendo que não aconteceu nada. Aconteceu sim, Esse processo todo só prejudicou a Zona Franca de Manaus. Porque nós temos uma lei que garante a Zona Franca de Manaus até 73. Foi prorrogado por 60 anos. E veio o presidente da República, mais o ministro da Economia, fez esse decreto prejudicando a Zona Franca de Manaus. Aí mesmo assim, a Zona Franca de Manaus deve fechar o ano faturando mais de 100 bilhões de reais e com mais de 100 mil empregos efetivos. Explica esses números pra gente, essas perdas aí de um modo geral, presidente. Na realidade, o faturamento vai ser mais de 100 bilhões, Sim. Vai ser muito mais com menos emprego, porque as empresas acabam não produzindo o que tem que produzir devido a esse decreto, Ele importa algumas coisas sem necessidade de produzir aqui em Manaus. Então, essa é uma situação muito crítica que está prejudicando os trabalhadores. Então, essa situação nós temos que resolver. E não foi resolvido pelas autoridades, Isso, quando houve esse decreto, o governo do estado, a prefeitura, os deputados não entraram com processo nenhum para acabar esse decreto. Foi nós, trabalhadores, junto com o Paulinho da Força, que entrou e suspendeu com o ministro, nós ganhamos a eliminar, E depois, as surgindo da madrugada, a Federação da Indústria, a Federação de São Paulo, foram lá e tiraram, e acordaram que não prejudicava. Prejudicava, assim, que mais de 11 mil trabalhadores foram demitidos. A gente tem a prova que essas demissões passam pelo sindicato, E está a sociedade parada, está os deputados parados e não fizeram nada por essa questão toda. Presidente, o programa 18 horas ele tem recebido várias denúncias, inclusive de empresas, pessoas que denunciam empresas do Distrito Industrial que essas indústrias não estariam empregando pessoas acima de 40 anos. Isso é verdade? É, pura verdade, Nem 40 anos mais, é 35 anos, As mulheres é 30 anos e os homens 35 anos. A partir dessa idade, dificilmente consegue emprego no distrito. E como não tem mais Ministério do Trabalho, não tem fiscalização, acaba os trabalhadores não sendo empregados devido a essa situação. É muito preocupante essa questão. A questão da presidência da robotização, de fato tomou conta do chão de fábrica? Isso tem um impacto na geração de novos empregos também? Não, aqui no Brasil não, que não tem essa questão, Essa é pouca
a alfabetização, né? Essa questão de 4G, essa situação toda. A questão realmente é nós trazermos e produzir as coisas aqui no estado do Amazonas e no Brasil que vai gerar emprego. É isso que nós queremos, né? Não ser pego de surpresa com esse tipo de decreto que foi feito, né? Você tem ideia, nesses 4 anos não se aprovou projeto nenhum novos, né? Para você ter benefício fiscal, as empresas têm que fazer o PPB, o Processo Produtivo Básico. O superintendente da Suframa e o outro, e esse que está aí agora, não fez acontecer isso nem em Brasília, nem aqui. Ontem o candidato Lula, ele concedeu entrevista aqui ao programa 18 horas, né, para a Rádio Mix, e ele afirmou que é preciso mudar a imagem aí do Brasil para atrair novos investimentos. Na visão dos trabalhadores, é possível implementar matrizes econômicas na Amazônia que possam gerar esses novos investimentos e novos empregos? Sim, é possível sim. Você entender que alguns dias atrás a nossa Constituição fez 35 anos, né? E naquela época, em 88, a carga horária de trabalho era 48 horas. E a partir daquela data que passou a ser 44 horas, gerou milhares de empregos. E está na hora de nós também reduzirmos a jornada de trabalho, logicamente reduzindo os impostos também. E vai gerar milhares de empregos reduzindo para 40 horas, que no mundo está assim. Então é isso que nós precisamos discutir, logicamente, com o governo, com os empresários, para sair uma política, uma proposta que seja unificada para todos. Olha só, nós já temos inclusive notícias de que haverá, após as eleições, um pacote de redução de direitos trabalhistas. Como vocês estão vendo essa possibilidade pós-eleição, presidente? Isso aí já foi colocado no Congresso, não passou, né? Que eles querem acabar com o 13º salário, as férias, a FGTS já está lá para ser passado. Não deu para passar, que nós da Central Sindical fizemos um movimento contra isso. Mas agora, como a população elegeu várias pessoas, vários deputados que querem isso, vai acabar eles tentando fazer isso no Congresso Nacional, né? Nós somos contrários a esse tipo de coisa. Como já acontece, né? Eles saíram de 6 meses de mão de obra temporária para 9 meses. Essas pessoas, 10% é o destino industrial. Não tem direito a seguro-desemprego, não tem direito a 10%, não tem direito a nada. Acaba as pessoas sendo prejudicadas com esse projeto que está aí do governo federal. Nós conversamos com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e da Central Única dos Trabalhadores, Valdemir Santana. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa 18 horas. As suas considerações finais. Obrigado. Só pedimos que domingo agora tem eleição, a pessoa raciocine bem o que vai fazer, o que é melhor para ele. Então é isso que nós pedimos, para verificar o que é bom para o trabalhador, para o Brasil, para o estado do Amazonas. Muito boa noite a todos e a todas. Boa noite. 6 horas e 47 minutos, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, daqui a pouco você vai conferir os bastidores da política aqui do estado do Amazonas com Artemisa Gadelha, hein? Daqui a pouquinho aqui no 18 horas. Mix. 6h47, tudo certo aí para a previsão do tempo e temperatura para amanhã. Amanhã, sexta-feira, final de semana já começando aí, antivéspera, inclusive, da eleição de segundo turno, hein? Uma sexta aí quentíssima. Será que vai chover, Artemisa? Tempo e temperatura, Artemisa Gadelha. Previsão do tempo. Segundo a previsão do Climatempo, olha, vai estar quentíssima, sim, um sol durante a manhã, mas algumas nuvens na parte da tarde. Chove rápido durante o dia e também à noite. A umidade relativa do ar fica oscilando uma média de 90%, mínima de 24 graus e máxima de 32 graus na capital amazonense. Mix. Economia. Vamos conferir os indicadores econômicos de hoje, quinta-feira. Depois de uma sequência de altas, o dólar fechou hoje em queda de 1,39%, cotado a R$ 5,30. O euro também fechou em queda de R$ 2,45%, sendo vendido a R$ 5,29. O Bitcoin caiu 1,83%, valendo agora R$ 108.945. R$ 108.945 o valor do Bitcoin até. Pois é, Carlão, e a Bolsa de Valores acabou reagindo hoje, viu? E Bovespa fechou em alta de 1,66% a 114.640 pontos. Mix.
A Polícia Federal apreendeu um estudante de uma escola pública estadual que fez diversas ameaças contra professores e estudantes na zona norte de Manaus. Isso mesmo, Carlão. Prints recolhidos pela Polícia Civil mostram que o estudante fazia ameaças via aplicativo de mensagens. O repórter Hector Silva traz todos os detalhes pra gente. A Polícia Civil do Amazonas apreendeu na manhã da quarta-feira, dia 26, um adolescente de 17 anos que não teve o nome revelado por ato infracional análogo ao crime de terrorismo e também por xenofobia. A apreensão ocorreu no bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus. Objetos do adolescente também foram apreendidos. De acordo com a delegada Juliana Tuma, da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais, o adolescente ameaçava professores e alunos da Escola Estadual Samuel Benchimol, localizada no bairro Monte das Oliveiras, também na zona norte da capital amazonense, onde o suspeito também estudava. Ainda segundo a delegada, o adolescente confirmou as ameaças. O adolescente, quando conduzido para responsabilização e para oitiva nessa delegacia, confirmou que enviava as mensagens e não só enviava essas mensagens ameaçadoras, vídeos aterrorizantes para as vítimas, dizendo que faria aquilo mesmo, exatamente aquilo com aquelas vítimas, né, do corpo docente e do corpo discente, confirmou. Segundo a delegada, ao colher o celular do suspeito, foi possível descobrir que ele estava em grupos de conversas de aplicativo de mensagem que o incentivavam a cometer crimes. A delegada disse ainda que os pais do adolescente alegaram que não tinham conhecimento das ações em que o filho está sendo acusado. E disse também que pedia para os seus outros compromissos desse grupo de aplicativo que ele faz parte, que fizesse também. Então, pessoas de fora do estado do Amazonas e de fora do Brasil também. E a gente chama o alerta para a população, para os pais, que as crianças e adolescentes estão suscetíveis a estarem sendo cooptadas para esse tipo de crime, para a participação nesse tipo de crime e ato infracional por parte da internet. A Polícia Civil informou por meio de nota que instaurou um auto de investigação de ato infracional e que as investigações em torno do caso devem continuar após a conclusão do procedimento. O processo será encaminhado para o Juizado da Infância e Juventude Infracional e o adolescente aguardará a decisão de qual medida socioeducativa irá cumprir. Hector Silva, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 52 minutos. Você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia em mais uma edição do programa 18 horas. Agora nós vamos falar dos bastidores da política aqui no estado do Amazonas. Artemisa Gadelha na área. Que rolou na Câmara e na Assembleia hoje, hein, Arte? Pois é, Carlão. Hoje é o aniversário do candidato Lula, 77 anos. Então, os deputados da Assembleia Legislativa do estado do Amazonas fizeram algumas homenagens na sessão de hoje. O deputado Serafim Correia, inclusive, disse que Lula é uma das maiores lideranças políticas do país. Vamos ouvi-lo. Ele é, sem dúvida, a grande liderança política popular brasileira que passou do século XX para o século XXI. Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek foram as grandes lideranças, cada um a seu modo, que encantaram o Brasil no século XX. Mas Lula encantou no século XX e encantou no século XXI. 18 horas. Ouvimos então o deputado estadual Serafim Correia e quem comentou também, quem participou da sessão homenageando então o candidato Lula neste dia do aniversário dele foi o presidente do PT no Amazonas, deputado Sinésio Campos. Ele desejou aí as felicitações então ao candidato Lula. Vamos ouvi-lo. Então, pensando na esperança em dias melhores, parabéns, presidente Lula, por mais um ano de vida, longa vida e saúde a todos nós. E você, 77 anos, com espírito jovial. 18 horas.
Ouvimos então o deputado Sinésio Campos. Eu conversei também essa tarde com o deputado José Ricardo do PT, deputado federal José Ricardo do Partido dos Trabalhadores. Vamos ouvi-lo também. A gente vê que nas pesquisas ele está muito bem, a chance de ganhar a eleição nesse domingo, dia 30, é muito grande. E para o Amazonas isso é muito importante, porque o governo dele foi um governo que investiu muito no Amazonas. A entrevista que ele deu aí na Rádio Mix, ele mostrou o conhecimento que ele tem dos problemas que o povo enfrenta no Amazonas e lembrou de obras importantes que ele realizou, a questão da prorrogação da Zona Franca e a defesa desse modelo econômico que sustenta o Amazonas. 18 horas. Ouvimos então o deputado federal José Ricardo. E sobre a Câmara Municipal de Manaus, que você perguntou também, Carlão, os parabéns ao candidato Lula. Olha, acabou gerando uma polêmica ali. Parte dos vereadores, inclusive, aproveitou a sessão para fazer um discurso contrário ao candidato. E aí o único que defendeu foi o vereador Sassá da Construção Civil, ele que também é do Partido dos Trabalhadores. E aí ele falou da Marcha para Jesus, que foi Lula que assinou a lei. Ele destacou também que Lula nunca prejudicou a Zona Franca de Manaus. Nas redes sociais, o ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes, deixou uma mensagem também para Lula, para o candidato Lula. Da seguinte forma, abre aspas: hoje é aniversário de um dos maiores políticos deste país. Receba meu abraço, presidente Lula. Que domingo o povo brasileiro lhe dê de presente a missão de comandar a nossa nação pela terceira vez. Viva a democracia. Felicidades, Lula. Fecha aspas. Mensagem, então, do ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes, nas redes sociais. Carlão. Artemisa, hoje tem uma programação interessante, hein? Hoje nós temos aí o último debate do segundo turno para o governo do Amazonas. Aqui em casa, hein, Arte? Ou vai ser apenas uma entrevista? Tá tudo confirmado ou não? Como que vai ser? Bom, chegou o tão esperado debate da Rede Amazônica. Nós passamos a semana falando e as pessoas também comentando nas redes sociais, né? O último debate desse segundo turno começa às 9 horas da noite, depois da novela Travessia. Mas será que será debate mesmo, Carlão? Pois é. Ontem eu cheguei a comentar que o governador do Amazonas participaria, né, do debate, juntamente com o adversário dele, o senador Eduardo Braga, do MDB. Eduardo confirmou a presença, mas até agora o governador do Amazonas parece que não confirmou. Ainda não. E parece que realmente não vai a esse debate. Então, o debate provavelmente seja transformado numa entrevista. Carlão, e olha, amanhã, o último programa eleitoral, né, da propaganda gratuita. O que será que os candidatos estão preparando aí? Vem alguma bomba? Será nesse último programa? Alguma denúncia? Ou será um programa emotivo? Pelo menos no primeiro turno, né? Os candidatos prepararam aquele programa mais emotivo justamente para conquistar o coração do eleitor. E a última notícia aqui, rapidinho, Carlão, porque saiu mais uma pesquisa eficaz, viu? O Wilson Lima tem 58,5% das intenções de votos e lidera na capital e no interior. Já Eduardo Braga, do MDB, aparece com 41,5%. Carlão. Aí, direto dos bastidores da política do Amazonas, Artemisa Gadelha. Agora são 6 horas e 58 minutos e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Chega a reta final para o segundo turno das eleições presidenciais e de 12 governos estaduais. Candidatos e eleitores têm de estar atentos para alguns prazos previstos pelo calendário eleitoral. Reuniões públicas, comícios e uso de aparelhagem de sonorização fixa ficarão proibidos a partir da meia-noite. Comícios de encerramento da campanha podem ter mais 2 horas. Amanhã será o último dia para propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão e da propaganda paga em imprensa escrita e de reprodução na internet do jornal impresso.
é também o último dia para debate em rádio e TVs. No domingo, os brasileiros escolherão quem presidirá o país pelos próximos 4 anos e 12 governadores. A expectativa é de que o resultado saia em poucas horas após o fechamento das urnas. E daí a torcer para que os eleitos cumpram as promessas e tomem medidas para melhorar a vida do povo que tanto precisa. 18 horas. Agora 6h59, finalizando mais uma edição do programa 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. Boa noite, Artemisa Gadelha. Boa noite, Carlão. Ainda tenho uma última notícia. Saideira. Olha, o programa 18 horas, ele tem recebido várias mensagens, viu? Sobre a entrevista, né, que nós fizemos com o candidato Lula, e estão perguntando sobre o presidente Bolsonaro. E assim como nós fizemos, né, com Lula, nós fizemos oficialmente também um convite, né, para o presidente Bolsonaro, mas a assessoria do presidente informou que a agenda do candidato estava cheia e por isso ele não aceitou o nosso convite. Agora sim, 7 em ponto, boa noite, Arthur. Boa noite, Carlão. 3 dias para a eleição, segundo turno, nesse domingo, 30 de outubro. Continue bem, continue em 100,7. Boa noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.